Essa janela do meio do ano só foi tão robusta por conta das lesões. O Alexandre está sendo contratado porque o Vinha se machucou, isso é óbvio. E se o Cebolinha se machuca, o Michael também não viria. O Plata acabou sendo meio que uma oportunidade, porque o valor não é muito alto, como eu já falei, por uma contratação internacional, né? Por 50% com um contrato de 5 anos. Eu falei, vai me pagar 3,8 milhões e o Flamengo tem 50% do jogador que custou 12 para o time do Catar. Ele vai jogar pelo Flamengo por 5 anos, então não é um valor elevado. E até abril o Flamengo pode optar pela compra dos 100% se achar interessante. Ou seja, um negócio meio que de oportunidade, porque os caras tinham que negociar o atleta. O Alcaraz, o Flamengo tenta há muito tempo. Demorou muito a se mexer, que o Alcaraz jogou contra o Flamengo, tinha 17, 18 anos, quando o Flamengo foi eliminado pelo Racing na Libertadores 2020. E ele bateu até pênalti e tal, jogou no Maracanã. Ele já vinha se destacando no Racing, ganhando espaço e cresceu ainda mais. O Flamengo, quando foi atrás, para valer, já tinha time europeu na parada. Ele acabou indo para o Southampton, outros times tentaram contratá-lo. Ele foi bem na Inglaterra, assim que chegou, mas o time já estava mal na tabela. Até ele deu um certo azar, porque o Southampton é um time que normalmente não brigava para cair, algumas temporadas bem firme na Premier League. Aí naquele ano justamente estava mal. Ele ainda assim ele fez bons jogos, mas o time caiu. O time caiu, ele começou a disputar a segunda divisão. Aí veio a Juventus, Turim se interessou por ele. E o técnico Martin Russell não queria liberá-lo, porque achava que era uma peça importante para tentar o acesso à Premier League, e ele insistiu em jogar na Itália. Eu acho que é natural, né? Se você está jogando a segunda divisão na Inglaterra, no Southampton, aí tem a Juventus de Turim, que é um dos maiores times da Europa, e quer te contratar, é normal o jogador querer ir. E ele quis ir. Eu também, se fosse ele, ia querer ir para a Juventus. Todo respeito ao Southampton, eu falei, desculpa, mas é a Juventus que está me chamando, é uma chance que eu tenho que aproveitar. Ele foi, lá não vou dizer que ele foi bem, foi razoável, a Juventus não o contratou, mas o valor também estipulado era de 40 e tantos milhões de euros para comprar o atleta. E ele voltou. Quando ele voltou, ele foi para o final da fila, digamos assim, né? Porque o time subiu sem ele. E aí a Lazio tentou contratar, o Flamengo entrou de novo na parada e agora conseguiu fazer a aquisição do jogador. Se tivesse feito essa tentativa lá atrás no Racing, teria contratado por menos. E mais jovem ainda. É, não ia custar também 5 milhões de dólares, ia custar mais, talvez uns 10 milhões. Ele saiu por 13,7 de euros, né, na época, em 2023, de janeiro. Então custaria menos do que esses 19,8 milhões de dólares que o Flamengo está pagando por ele, mais o empréstimo do Vitor Hugo, avaliado em 10 milhões de euros, 60% 6 milhões, 80% 8 milhões de euros são as possibilidades de compra do Southampton. O Flamengo ficaria pelo menos com 20% do atleta no caso de uma aquisição definitiva do Vitor Hugo. Então, é um reforço importante, um jogador que muda um pouco o patamar das contratações feitas, porque é um jogador jovem, voltando à América do Sul. Ah, mas o Pedro voltou, Pedro é brasileiro. O Gabigol voltou, o Gabigol é brasileiro, o Gerson, brasileiro. É um cara voltando para o Brasil. Ele é argentino, ele não é brasileiro, nunca jogou aqui. Ele estava jogando na Premier League e tinha a chance de jogar na Lazio, que é um time, não é um time pequeno, não é um grande, é um time médio da Itália, mas é um time de Roma, né? Uma cidade relevante, tem o clássico com a Roma, é um time que bate de frente com os grandes da Itália ali, figura ali naquele bloco logo abaixo dos três maiores, né? Joga Liga Europa, às vezes joga Champions League, briga sempre em Copa Itália. Então, assim, não é um time pequeno, é um time mais relevante do que o Southampton é na Inglaterra. E ele acabou optando em vir para o Flamengo. Aliás, a Lazio no final ela voltou à carga e o time inglês preferia vender para a Lazio, porque pagaria menos do que o Flamengo paga, mas eram 50%. O Flamengo comprou 80%. Então, o Southampton achava que era melhor pegar menos grana agora, mas preservar 50%, ciente de que ele poderia na Lazio ser vendido para um outro time e depois eles lucrariam mais. E tem a mais-valia do Racing. O Racing tem um percentual no lucro obtido pelo Southampton na venda do jogador. E o time inglês vai ter que pagar o time argentino. E se ele fosse vendido por um valor menor do que 13,7 milhões, porque seria 50%, não tem que pagar mais valia. Só que o jogador já estava convencido de jogar no Flamengo, e aí ele falou, não, quero jogar no Flamengo, quero voltar para a América do Sul, e voltou. Ele aqui está 2 horas e meia de voo de Buenos Aires, né? Tem 21 anos, vai fazer 22 em novembro, e ele tem chance até de jogar aqui e voltar para a Europa, porque ele é muito novo. Então, acho que é uma contratação que muda, é de um patamar mais alto que todas as outras, na minha opinião. Porque uma coisa é trazer um brasileiro de volta. E tanto o Pedro quanto o Gabriel não tinham conseguido sucesso na Europa e vieram emprestados.
E depois que aqui jogaram bem, foram contratados definitivos. Eles não vieram, ele está vindo direto contratado, o Flamengo está contratando, e é mais ou menos o dinheiro que o Flamengo pagaria pelo Claudinho, 18 milhões de euros foram oferecidos, né? Esse valor em euros dá 17,8 milhões de euros. É um jogador bem mais jovem, né? E ele é 6 anos mais novo. O Claudinho vai fazer 38 em janeiro, ele vai fazer 22 em novembro. Então, praticamente 6 anos de diferença, né? Um jogador bem mais novo. Então, é um jogador que pode fazer diferentes funções. O Flamengo pode, na ausência do Arrascaeta, o Flamengo ele não é característica do uruguaio, mas dá para jogar, por exemplo, com Pulga, De La Cruz, Gerson e Alcaraz. Ah, não vai jogar o Gerson? Dá para colocar o Alcaraz. No jogo de La Cruz pode jogar o Alcaraz. Ele pode ocupar a posição desses caras, ele pode jogar com todos eles. Então isso é muito bom, um jogador versátil que finaliza muito, chega bastante na área, chuta bastante pro gol. Então, além do Luiz Araújo, também vai ter um outro jogador que arrisca o chute, que não fica esperando ali, a não ser que ele seja mordido por esse bichinho do Flamengo, que só chuta quando está tudo em perfeitas condições de temperatura e pressão, né? Você abriu, bate pro gol, você está vendo, vai chutar, não chuta, procura, toca no lado, procura, e aí perde-se oportunidades. Ele não tem essa característica, não. Ele arrisca mesmo o chute, ele é um meio chutador. Eu acho que isso é bom, é forte. E é um jogador raçudo, é um jogador brigador, no sentido assim de lutar bastante em campo, até de sair na porrada mesmo, né? Saiu no pau agora com o cara, teve um amistoso com a Lazio, com a própria Lazio, pré-temporada, ele saiu na mão lá com os caras, lá foi expulso, foi um forró-bodó danado. Então, assim, acho que é um jogador que a torcida vai gostar bastante e está vindo por opção. Eu até expliquei num vídeo meu outro dia que a minha fonte não é um dirigente do Flamengo, a fonte é uma pessoa que participou da negociação e também falei muito com um colega lá na Inglaterra e a informação que eu obtive foi, o jogador foi que bateu o martelo. Quando a Lazio entrou e o Southampton pensou, poxa, mais jogo eu vender para a Lazio, eu fico com 50%, esse moleque vai valer mais dinheiro, eu vou lucrar lá na frente. Não a Lazio, não o Southampton, na verdade é um grupo que controla o clube, que é o mesmo que controla o Gozep, que é um time da Turquia, para onde vai o Vitor Hugo, já foi o Juan, vendido pelo São Paulo, né? E os caras já pensavam em vender para a Lazio, mas aí ele falou, não, eu quero que o Flamengo, está tudo já certo, e aí prevaleceu a decisão dele e o negócio foi fechado. Então o cara está vindo para o Flamengo porque ele quer, motivado, muito jovem, e repito, se o Flamengo fosse mais agressivo no mercado sul-americano de jogadores jovens, poderia ter contratado o Enzo Fernandes e o Alcaraz ainda mais novinhos. Mas eu acho que tem um receio, sabe, de mandar 10 milhões de dólares de repente um jogador de 18, 19 anos. Aí eles ficam esperando o cara amadurecer e vai embora. O Enzo, para quem não se lembra, quando o Flamengo procurou, ele já era o cobrador de pênaltis do Marcelo Galhardo no River Plate. Aí o River vendeu para o Benfica, o Milan estava na parada. Agora, quando ele estava no Defensa e Justiça, emprestado, ali era a hora de dar o bote. Ele estava emprestado ao Defensa e Justiça. Jogou contra o Palmeiras na Recopa Sul-Americana. Ganharam do Palmeiras naquela Recopa em Brasília, na pandemia. O Enzo Fernandes jogava lá hoje, jogador do campeão do mundo, titular da seleção argentina, joga no Chelsea, custou mais de 100 milhões de euros, gente, para sair do Benfica. Rapidamente o Benfica multiplicou várias vezes o valor investido e o River Plate levou uma bolada, porque tinha uma participação na futura venda, né? E o Flamengo não pegou por quê? Porque quando procurou é tarde demais. Eu acho que isso aí o Flamengo erra. O Flamengo já tem um potencial na América do Sul para fazer contratações de jogadores jovens que são revelados. É só ter uma visão apurada do mercado desses jogadores, né? Agora, veja bem, o Flamengo tem hoje o goleiro do Boca, um dos principais jogadores do River Plate tomando na marra, pagando a multa. Quando eu falo na marra é assim, não quer vender? Eu vou pagar a multa, não tem problema. Ah, não vou vender. Então tá bom, paga a multa. Quanto é a multa? Foi lá, conversou com o jogador, acertou e trouxe o De La Cruz. Essa contratação foi muito impactante, né? E agora a principal revelação do Racing nos últimos anos, que é o Alcaraz. Melhor venda da história do clube, inclusive. Então, o Flamengo pegou aí de 3 times grandes da Argentina, trouxe 3 jogadores importantes de diferentes funções, né? Um parecido até ao Alcaraz de La Cruz, que mostra um poderio muito grande. Se você pegar o noticiário dos caras lá na Argentina, no Paraguai, no Chile, no Uruguai, eles estão falando muito lá no Uruguai, inclusive, né, que vai pegar o Peñarol agora. Eles falam lá, pô, eles têm metade da nossa seleção e tal. Assim, o poderio do Flamengo está espantando muita gente, mas está na hora do clube ter uma visão um pouco mais apurada para esse mercado sul-americano de jovens, para trazer jogadores mais novos, como os europeus fazem. Acho que isso é que eu sinto falta. O Alcaraz poderia ter sido contratado numa outra situação ainda mais novo. Mas, enfim, não deixa de ser um grande avanço. Vai ter que vender jogador para fazer esse caixa fechar. Mas eu acho que só teria, Alan, a contratação do Alcaraz se não fosse as lesões. Porque no começo de ano foi um pacote bem pesado, como você já lembrou. Um trio caro,
né? E depois mais o Carlinhos para complementar numa situação bem específica da suspensão do Gabriel. E só podia contratar jogadores aqui dos campeonatos estaduais, naquela pequena janela que a CBF abre, naquele momento de abril, mais ou menos, né? Mas aí a lesão do Vinha forçou a contratação de Alexandre. O Vinha só volta lá para metade do ano que vem, um pouco antes. A do Cebolinha forçou a contratação do Michael. O Plata foi meio que uma oportunidade que surgiu, que acabou sendo necessária agora com a lesão do próprio Michael. Agora o Alcaraz não. O Alcaraz não deu para o Claudinho, eles foram atrás do Alcaraz. Agora não é verdade que o Flamengo só inventou agora. Sendo bem honesto até. O Flamengo tenta esse jogador desde os tempos que estava no Racing. O problema é que foi procurar quando ele já estava titular do clube, se destacando e na mira da Europa. Tivesse ido um pouco antes, teria contratado por um valor menor. Não ia ser barato, mas ia ser bem menos do que quase 20 milhões de dólares, né? 19,8. Com mais os impostos e taxas, essa brincadeira vai a 23 milhões mais ou menos.